Esposo, me traiu, me lançou na prisão, mas um guarda revelou um milagre incrível. No terceiro ano de Jeoaquim, em um tempo de grande aflição para Israel, José, o filho de Jacó, vivia longe de sua terra natal. Ele, amado por seu pai e favorecido por suas habilidades, teve seus dias transformados em trevas por aqueles que deveriam ser seus protetores. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele se viu na casa de Potifar, um oficial do faraó, onde sua beleza e integridade logo chamaram a atenção. Potifar, percebendo a excelência em José, o elevou a uma posição de confiança. José, mesmo na servidão, permaneceu fiel a Yahvé, procurando viver de acordo com os preceitos de sua fé. Mas a esposa de Potifar, tomada por desejos proibidos, tentou seduzir José repetidamente. Desafiando os limites da moralidade, ela foi persistente, até que em um momento de fraqueza, quando o assédio se tornou insuportável, ele fugiu, deixando para trás sua capa. A ira da mulher foi implacável. Com um coração angustiado e cheio de falsidade, ela acusou José de feito inominável. Potifar, enfurecido, lançou o inocente José na prisão. Agora, aquele que havia experimentado a glória e o favor se encontrava preso, relegado à escuridão de seu lamento. Notando o pesar que o cercava, ele orou fervorosamente, nunca deixando que a desesperança o dominasse. Como está escrito, a justiça de Yahvé é a luz que ilumina, e mesmo nas trevas, José sentiu o chamado divino. Na prisão, o vento da providência soprou quando o copeiro e o padeiro do faraó foram lançados ali. Eles relataram sonhos perturbadores e, inspirado pelo Senhor, José ofereceu interpretações, trazendo alívio e esperança ao coração dos encarcerados. O copeiro, em gratidão, prometeu lembrar-se de José perante o faraó, mas uma sombra de esquecimento pairou sobre ele por tempo demais. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários. Qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Após 2 longos anos, enquanto José suportava o vazio e a dor da traição, o faraó começou a ter sonhos inquietantes. A terra estava à beira de um desastre e suas noites eram atormentadas pela incerteza. Entretanto, em meio a isso, o copeiro de repente recordou-se do inocente que tinha se provado digno na prisão. Um chamado foi feito e José, surrado e grato por uma nova chance, foi levado da escuridão para a luz do trono. Como José se sentiria ao encarar o faraó? Seu coração pulsava com esperança e temor, uma mistura de ansiedade e expectativa, pois o destino de muitos, incluindo sua própria família, poderia mudar em um instante. O faraó então revelou seus sonhos, e todos aos presentes respiraram com expectativa. O que se desvelaria da boca do mais humilde dos servos? O desdobrar da história de um homem traído estava prestes a ser alterado pelo plano magnificente de Deus. Quando José foi levado à presença do faraó, os olhos de todos estavam fixos nele, um jovem hebreu diante do homem mais poderoso do Egito. O faraó, com sua coroa brilhante e dignidade imponente, revelou a origem de sua angústia. Eu tive um sonho, e não há quem me o interprete. É do seio da terra que aflora a incerteza que me consome. José, percebendo a gravidade do que estava diante dele, fez uma oração silenciosa ao Senhor, pedindo sabedoria e revelação. Então, com firmeza, declarou ao faraó:
não sou eu, mas Deus é que dará resposta ao faraó. O faraó, alheio ao humilde escravo que já havia sido injustamente encarcerado, contou seus sonhos. Ele falou sobre 7 vacas gordas que saíam do Nilo, seguidas por 7 vacas magras que as devoravam. Em seguida, ele relatou sobre espigas de trigo cheias que foram consumidas por espigas mirradas. A atmosfera estava tensa e a sala ecoava com o peso do significado oculto. Com clareza sobrenatural, José, guiado pelo Espírito do Senhor, começou a interpretar. As vacas e as espigas representam anos de abundância, seguidos por anos de fome. O Senhor está mostrando ao faraó o que há de acontecer. Haverá 7 anos de grande prosperidade em toda a terra do Egito, mas estes serão seguidos por 7 anos de fome severa. E, portanto, será necessário armazenar grãos durante os anos de fartura para sobreviver aos anos de escassez. Os conselheiros do faraó escutavam atônitos, pois as palavras de José não só revelaram o futuro, mas também tocaram os céus em sua precisão. O faraó, impressionado pela sabedoria que não provinha dos sábios da corte, olhou para José com novos olhos. Aquele que a vida havia tratado com injustiça agora irradiava a glória do Senhor. Visto que Deus te fez conhecer isso, há alguém tão sábio e entendido como tu, para que tenha sobre a casa do faraó a responsabilidade de guardar o que foi revelado. O egípcio, tomado por sua nova percepção de Joseph, imediatamente estabeleceu o hebreu como governador de todo o Egito, atribuindo a ele a tarefa de coletar os grãos, e assim, levando-o da prisão ao trono, algo que somente o amor e a providência divina poderiam realizar. José se viu vestido de linho fino e adornado com um colar de ouro, onde a sua vida fora projetada em um novo caminho. Mas, embora a alegria e o triunfo resplandecessem sobre ele, dentro de seu coração sussurrava uma preocupação. Ele sabia que aqueles anos de abundância não eram apenas para o Egito, mas também tinham um propósito divino em salvar sua própria família, que se encontrava em Cananéia, à beira da destruição amarga. Os dias que se seguiram foram de intenso trabalho e preparação. José gerenciava armazéns, supervisando a coleta abundante dos grãos, mas cada noite, em sua solidão, ele se lembrava de seus irmãos e de seu pai. E a dor da traição despertava em seu peito. No entanto, a mão de Deus se movia como uma brisa suave, preparando um reencontro que mudaria o curso de suas vidas. Um claro aviso pairava no ar, como prenúncio de algo maior que se aproximava. O que José não sabia era que uma crise acentuada surgiria, forçando a sua família a dirigir-se ao Egito para pedir ajuda. Assim, enquanto a história de José se entrelaçava com a história de seu povo, um novo ciclo ia se preparando, onde os laços de fé e redenção se testariam, e o plano soberano de Deus se desdobraria em formas ainda mais maravilhosas. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta ressoava no ar. José veria seus irmãos novamente. O Senhor, em sua sabedoria infinita, havia traçado um caminho que ainda estava por se revelar. O fio da esperança se entrelaçava com as promessas de Deus, e a jornada de um homem traído continuaria. José, confortado pela nova posição que lhe fora concedida, trabalhava com diligência e sabedoria. Dia após dia, as colheitas eram reunidas em vastos armazéns sob sua supervisão. A terra fervilhava com prosperidade, e a fama de seu governo se espalhava, atraindo a atenção de muitos. No entanto, enquanto o Egito se preparava para os anos de abundância, uma nuvem de angústia crescia em sua mente e coração. Aqueles 7 anos de fartura, que pareciam um presente divino, também prenunciavam a miséria que em breve se abateria sobre sua terra natal. Em Cananéia, a situação se tornava desesperadora.
A fome começava a roer a terra, e o clamor da família de José chegou aos céus. A voz de seu pai Jacó ressoava em sua memória, lembrando-lhe dos dias em que juntos eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Talvez Deus tenha um plano, pensou José, enquanto olhava para os grãos armazenados, como se cada saco representasse não apenas um alimento, mas a sobrevivência de seus amados. As notícias da escassez em Cananeia se espalharam rapidamente, e chegou o dia em que Jacó, tomado pela aflição, decidiu enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Ele hesitava, lembrando a traição que havia dividido sua família, mas a necessidade sobrepujou seu medo. Assim, José, em sua nova posição, não poderia imaginar que o reencontro com seus irmãos já estava no horizonte, dentro de poucos dias. Quando os homens se aproximaram das portas do palácio egípcio, a atmosfera estava carregada com a incerteza. Eles não reconheciam José, que agora vestia roupas de governador e tinha a autoridade que seus irmãos uma vez desprezaram. O momento tumultuado da sua infância e as memórias de sua traição ficaram escondidas sob o peso de muitos anos. A sala estava repleta de servos, mas os olhos de José fixaram-se na figura de seus irmãos, agora amadurecidos pela dor e pelo arrependimento. O reconhecimento não foi instantâneo. Enquanto seus corações pulsavam com temor, José manteve-se sereno. Ele desejava não apenas alimentá-los, mas também testar seus corações. "De onde viestes?" perguntou José, usando um intérprete para que eles não pudessem perceber seu estado. "Viemos da terra de Cananeia para comprar alimentos", responderam eles. E José, percebendo a fraqueza em suas vozes, sentiu o peso do perdão se acumulando dentro de seu coração. Porém, sua alma desejava saber se seus irmãos haviam mudado. "Vós sois espias", proclamou ele, como um teste em sua mente, determinando se a verdade poderia surgir dos lábios daqueles que o traíam uma vez. A resposta de seus irmãos reverberou e tocou José. "Não, meu senhor, nós somos apenas 12 irmãos, filhos de um só homem. Um já não vive mais, e o mais novo está com nosso pai." As palavras "um já não vive mais" cortaram o interior de José como uma lâmina, e ele se retirou para chorar. Durante aqueles momentos solitários, suas lágrimas caíram em murmúrios de dor e alegria. Sua família estava diante dele, mas a fé de que tudo aconteceria de acordo com a promessa de Deus era o que o mantinha firme. Enquanto José ponderava o que deveria fazer, um vislumbre do futuro divino, da reconciliação e do plano soberano de Deus começou a se formar em seu coração. Ele sabia que a fome não apenas consumia os corações de seus irmãos, mas também os preparava para uma transformação maior. O momento de revelação se aproximava, e ao garantir que seus irmãos fossem alimentados, José chamava por eles mais uma vez. "Antes que vos retireis, trazei-me vosso irmão mais novo, para que eu saiba se ainda vive. Somente assim podereis comprar a comida que necessitais." A possibilidade de reencontrar Benjamim trouxe uma nova tensão ao ar. Os irmãos, diante do homem que era tanto um salvador quanto um juiz, saíram do palácio, sabendo que o destino do Egito e de sua própria família estava entrelaçado de forma irrevogável. As promessas feitas ao patriarca Abraão há muito ressoavam no coração de Deus. O palco estava armado, e o desenrolar da história estava prestes a alcançar uma nova profundidade. José se perguntava em seu íntimo como Deus os reuniria novamente, e o que estaria guardado para o fim da jornada. O fio das promessas divinas continuava firme, mas o que o aguardava no desenlace de seu destino? Enquanto os irmãos de José partiram do palácio, sombrios e apreensivos, o coração de José ardia com um misto de emoção e angústia. Ele sabia que estava em um ponto crítico de sua vida, onde as memórias de seus sofrimentos e a promessa da redenção se entrelaçavam.
O Egito, sob seu cuidado, poderia oferecer a subsistência necessária, mas o verdadeiro sustento não era apenas físico, era espiritual. Os homens de Cananeia atravessaram os vastos campos, suas mentes ainda imersas em dúvidas e medos. O caminho para casa se tornava cada vez mais pesado, e a lembrança dos atos que lhes custaram a perda de José assombrava suas consciências. Como poderá nosso pai suportar mais dor ao ouvir que um de seus filhos se separou de novo? Refletiram entre si, enquanto o sol se punha no horizonte, lançando sombras longas e inquietantes sobre a terra. Jacó, ao ver a aflição em seus filhos ao voltarem, questionou: "O que disses ao homem? E como podemos explicar a ausência de Benjamim? Se a sombra da perda já nos consume, como suportaremos mais?" Clamou ardorosamente, sabendo que seu coração estava profundamente ligado àquele que ainda considerava uma bênção. Enquanto isso, José, em sua morada, confrontava suas próprias lembranças. A lembrança do poço, do desprezo e da traição dos irmãos ecoava em sua alma. Mas o Senhor, que havia o sustentado em sua travessia, sussurrou palavras de esperança em cada lágrima que caía de seus olhos. Ele lembrou-se da visão que tivera sobre a salvação da sua família, e um novo passo se formou em seu espírito. É tempo de providência e redenção, pensou. Assim, ele decidiu que, ao receber seus irmãos novamente, não idealizaria apenas uma troca de bens, mas uma oportunidade de restaurar relacionamentos. A proposta de trazer Benjamim não era apenas a busca por mais alimento, mas um convite ao arrependimento e à mudança. Os irmãos retornaram à terra de Cananeia, relutantes em confessar ao pai o que havia ocorrido em suas vidas. Nada será como antes, ponderaram, sabendo que o olhar de Jacó revelava mais do que simples aflição. Havia ali o peso da história que não poderia ser ignorado. Sem muitas palavras, eles se reuniram e contaram ao pai o que havia acontecido. Suas vozes tremiam e o seu temor era palpável ao informar a Jacó que sem o caçula não poderiam retornar para o Egito. Jacó, tomado por desgosto, disse: "Não permitirei que Benjamim vá, eu perderei outro filho." Suas palavras eram um eco do medo e da dor que o acompanhavam, uma batalha entre o desejo de cuidar e a necessidade de sobreviver. Mas a fome não daria trégua à sua determinação. Após uma pausa agonizante, a necessidade fez o pai finalmente ceder. "Se esse é o único caminho, que assim seja," disse ele, entregando-os a destino que tanto os aterrorizava como os esperançava. Entre mentes, Deus, em seu perfeito plano, já se movia, orquestrando cada evento. José, ao saber da decisão, percebeu que o tempo de revelação estava próximo. O Senhor o dirigia em cada passo, e José estava determinado a mostrar a seus irmãos que, apesar do passado, havia um futuro de reconciliação aguardando. Assim, as palavras do Senhor ecoaram em seu coração. "Tudo o que o inimigo encaixotou, eu transformarei em bênção, pois, para aqueles que a mim pertencem, nenhuma sombra será eterna." Com isso, a confiança em seu papel como intermediário entre o Egito e Cananeia cresceu, e ele ansiosamente esperou pela volta de seus irmãos até que o dia finalmente chegou. Eis que um novo gancho se apresentava. José estava pronto para enfrentar não apenas os homens que o traíram, mas também a revelação do plano de Deus, que se manifestaria na trama de suas vidas. Um mistério eterno se movia sob as superfícies do cotidiano, e a mão de Deus se estendia, trazendo esperança onde uma vez houve desespero. O desfecho da história estava prestes a ser escrito, e o coração de José pulsava com a certeza de que o que estava por vir seria um testemunho do poder da misericórdia divina. Com os ventos do deserto soprando, os irmãos de José dirigiram-se ao Egito novamente, com o peso da culpa e do temor pulsando em seus peitos. Os rostos que antes eram de determinação agora se tornavam
uma mescla de receio e esperança. Benjamim, o caçula, percorria o caminho ao lado de seus irmãos, sem saber que, ao atravessar aquelas areias, estaria adentrando também na trama divina entrelaçada por mãos invisíveis. Chegando novamente ao palácio de José, o ambiente era distinto, pois uma aura de expectativa pairava. Assim que José avistou seus irmãos, a lembrança de sua dor foi eclipsada pela luz renovada da presença do Senhor em sua vida. Com o coração acelerado, ele percebeu que estava diante da oportunidade de confrontar seu passado e moldar seu futuro. Ao entrarem no saguão, os irmãos prostraram-se como se já sabiam a gravidade da situação. E naquele momento, José teve a certeza de que seu papel não era apenas o de um governante, mas o de um irmão chamado a restaurar o que fora perdido. Contudo, ele guardou sua identidade e falou com eles com severidade, como se o eco de suas antigas feridas ressoasse em cada palavra. De onde vem? Indagou José, ocultando suas emoções dolorosas. Os irmãos, perturbados, responderam-lhe: do país de Canaã, viemos buscar alimento, pois a fome nos consumiu. A atenção de José se fixou mais intensamente em Benjamim, e seus sentimentos tumultuados se agitaram. Este é o vosso irmão caçula? Questionou, observando a fragilidade e inocência que se refletiam nos olhos de Benjamim. Ao ouvir seu próprio coração pulsar como um tambor, José soube que aquele instante era uma escolha divina. Mandarei que vocês permaneçam aqui e ele será o meu prisioneiro, para que vejam se suas palavras são verdadeiras ou se, na verdade, são homens que guardam engano em seus corações. Anunciou. O medo tomou conta dos irmãos e, em seus olhares, refletem os medos de um passado tenebroso. Enquanto Bolívia e Judá discutiam sobre a injustiça, José afastou-se e, em segredo, chorou amargamente. O peso das lembranças e das promessas não cumpridas o inundou. Mas dentro dele havia um fervor que não poderia ser abafado. Através do choro, o Espírito Santo lhe lembrava: o propósito do Senhor é maior do que a dor. Então, decidiu que daria a eles uma chance de verdadeira reconciliação. Chamou um servidor e disse: encha os sacos deles com trigo e coloque o dinheiro de cada um em seus sacos, mas o cálice que usarei para beber, embrenhe-o no saco de Benjamim. Ordenou, confiando no plano perfeito de Deus. Assim que os irmãos partiram, com os corações pesados, por mais do que apenas o fardo dos grãos, José orou, sabendo que a mão do Altíssimo estava sobre a situação, e um caminho de restauração seria pavimentado nas suas ações. Não obstante, assim que os homens se estavam afastando, José enviou seus guardas após eles e chamaram de volta. Uma nova onda de medo e incerteza abordava os corações dos irmãos, pois o que lhes esperava não era só a defesa de um coração ferido, mas a necessidade de enfrentar seus pecados em um tribunal invisível. Por que retribuir o bem com o mal? Gritou um dos guardas a eles, enquanto revistavam os sacos em busca do cálice. O pânico cresceu à medida que perceberam que a culpa e a mentira estavam prestes a os consumir novamente. Quando o cálice foi encontrado no saco de Benjamim, os irmãos rasgaram suas vestes e um clamor de desespero subiu. Clames não eram apenas pelo futuro de Benjamim, mas pelo peso de suas ações passadas que voltaram para atormentá-los. Enquanto estavam imersos na dor, José os observava, o coração afligido em ternura. Ele já havia vislumbrado a força da reconciliação, mas o desfecho do plano divino ainda não se manifestara. Ele se preparou, pois sabia que o momento da revelação estava próximo. Se a bênção verdadeira estava reservada, ainda havia um último teste a ser enfrentado. E como as nuvens carregadas oferecem chuva após a espera, assim estava prestes a ocorrer. Um novo mistério aguardava na escuridão, revelando que a misericórdia de Deus sempre se faz notar, e a obra que José estava prestes a executar era um testemunho vivo da promessa divina.
Tudo colaboraria para o bem dos que amam a Deus. Quando os irmãos de José retornaram ao palácio, arrasados pela dor e pela incerteza, a atmosfera era tensa e carregada de culpa. Judá, percebendo a gravidade da situação, decidiu interceder. Com o peito apertado e olhos cheios de lágrimas, ele se aproximou de José, não sabendo que estava diante de seu irmão perdido. Ó Senhor, não nos condenes, pois o desgraçado de nosso pai é idoso e este menino é a sua única alegria, implorou Judá, sua voz tremendo de desespero. Não carregamos, de fato, a intenção de roubar nada. Lemos as estrelas em nossos corações e nos lembramos de como nosso pai se afligiria se perdêssemos outro filho. José, ouvindo essas palavras, sentiu que a tempestade interna em seu coração começava a se acalmar. Ele visualizava seu pai, Jacó, ancião e cansado, e as recordações mais profundas de seu amor, que o cercavam como um manto. A dor da traição, as sombras do passado que o atormentaram, agora começavam a dar espaço a uma nova luz. Escutem, meus irmãos, disse José, tentando controlar a emoção que ameaçava transbordar em sua voz. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo. O que se passou é o plano de Deus, pois ele me trouxe até aqui antes de vocês. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, enquanto as palavras devastadoras de José ressoavam. Os irmãos mal podiam acreditar no que ouviam. O mesmo homem a quem haviam prejudicado havia se tornado o governador do Egito. Em seus rostos, a confusão se mesclava com o terror e a incredulidade. Não se angustiem por terem me vendido, pois foi para a preservação da vida que Deus me enviou até aqui. A fome que assola a terra durará muitos anos, e apenas o Senhor, em sua infinita sabedoria e planos soberanos, permitiu que eu estivesse nesta posição. Continuou José, a graça começando a brilhar através de sua dor. A revelação fragorosa deixou um rastro de reflexão nos corações dos irmãos. O peso de suas ações não parecia se dissipar, mas a verdade da providência divina começava a germinar em suas almas atormentadas. Vão, traga nosso pai aqui, e que toda a sua casa se estabeleça na terra de Gósen, ordenou José, a compaixão substituindo a raiva. E não temas, pois o que vocês intentaram me fazer foi má intenção, mas Deus, em sua grande misericórdia, reverteu tudo para o bem. Os irmãos, agora compungidos e cheios de arrependimento, abraçaram-se chorando em um misto de alívio e angústia. As palavras de José cravaram-se em seus corações como as flechas da verdade divina. Assim que a vida começou a brotar de um solo anteriormente árido, José se retirou para um lugar reservado, onde as lágrimas de alegria e dor se misturavam em um clamor de adoração. Ele agradeceu ao Senhor por restaurar não apenas a sua própria vida, mas a de sua família. Mas uma inquietação ainda lhe perturbava, pois entendia que havia algo mais no plano de Deus a ser revelado. E enquanto José se dedicava à oração, ele sentiu uma voz suave sussurrando em seu interior. A história de Israel não termina em sua dor, mas em sua redenção. Pois o que eu comecei, eu mesmo irei cumprir. Com essa certeza, a sala que antes refletia divisão, agora vibrava com um espírito de união. José estava prestes a ver a resposta da providência divina se desdobrar na vida de seus irmãos e no futuro de sua família. Mas, profundamente, ele sabia que aquele não era o final das provações, mas o início de um novo capítulo. E assim, nas noites quentes do Egito, enquanto os ventos assopravam as palmeiras e as estrelas brilhavam intensamente no céu, José se perguntava: qual será o próximo passo da jornada que Deus preparou? Pois nas promessas divinas vai além do que pode ser visto, e a verdadeira salvação consiste em conhecer a plenitude do amor de Deus.
José, ainda imerso em seu momento de introspecção, voltou ao palácio com um espírito renovado, mas a ansiedade permaneceu como um convite à descoberta de mais verdades escondidas. Ele ordenou que seus irmãos se preparassem para trazer Jacó, seu pai, ao Egito e providenciou bens e recursos para sua jornada. Mas dentro dele uma questão ardia. Como essa união os moldaria e que outras revelações estavam por vir nas mãos do Senhor? Os irmãos, quando partiram, estavam intranquilos com a ideia de contar a Jacó o que havia realmente acontecido. O medo do que o pai diria sobre a traição que haviam cometido pesava em seus corações. Ali, sob o peso de seus erros, iniciaram a longa viagem de volta, com o coração em conflito. A estrada que levavam parecia interminável, cercada de lembranças do passado e da dor que infligiram. Enquanto isso, no acampamento de Jacó, a esperada chegada dos filhos encheu o ar de expectativa. Porém, ao avistá-los, seu coração se apertou ao perceber as expressões preocupadas em seus rostos. Judá, o primeiro a falar, não encontrou palavras fáceis. "Pai, temos uma notícia extraordinária", começou Judá, a voz trêmula. "José, teu filho, que crês que está morto, é vivo. Ele é o governador do Egito." Jacó, ao ouvir essas palavras, experimentou um turbilhão de sentimentos. A incredulidade fez seu coração parar momentaneamente. Como aquilo poderia ser possível? O entendimento da realidade se agitou em seu íntimo, e suas memórias dolorosas sobre a perda de José tornaram-se um eco, ressoando em seu ser. "Não!" gritou ele. "Isso não pode ser. A dor já é grande demais para suportar." Mas os irmãos, conjurando coragem, relataram a veracidade do que vivenciaram, descrevendo as palavras de José e como o Senhor havia utilizado sua vida para a preservação de muitos. O olhar de Jacó passou de descrença para um brilho renovado de esperança, e as palavras de fé romperam o véu da dor. "Se é verdade o que dizeis, então levarei minha alma ao Egito para ver meu filho antes que eu morra", disse Jacó, sua voz vibrando com um misto de esperança e temor. Havia uma nova determinação em seu coração. E assim, os filhos reuniram os pertences da família, enquanto a promessa de reencontro se aproximava como a luz após uma longa noite escura. No Egito, José estava em seu palácio, quando uma visão do futuro lhe foi revelada. Ele viu que não apenas sua família seria restaurada, mas que um grande propósito estava por vir. Ele seria um meio de salvação e redenção, não apenas para eles, mas para muitas nações. Enquanto meditava sobre isso, retumbantes ecos de dor e alegria preenchiam seu ser. Subitamente, enquanto ele contemplava em alegria, uma presença divina envolveu o espaço. Era como se as cortinas do céu se abrissem, revelando um propósito ainda mais profundo. Uma corrente de revelação dizia: "O que você vê é apenas o início do plano. Espere, pois, a transição do luto à luz, da morte à vida, será testemunhada em breve." O coração de José acelerou. Ele entendeu que a viagem ao Egito não era apenas um reencontro familiar, mas o cumprimento de uma promessa feita a seus antepassados. E no meio das preparações, José perguntou a si mesmo: "Como o destino de meu povo e de toda uma nação será moldado por este reencontro? E o que mais o Senhor está prestes a realizar na história de Israel?" Assim, o Egito se tornava um local não apenas de abrigo, mas de transformação profunda e restauração, onde cada lágrima derramada na dor do passado seria transfigurada em riso de alegria. O plano soberano de Deus estava prestes a se desdobrar, e a pergunta que permanecia era: qual seria o próximo ato dessa história divina que mudaria o curso das gerações? Enquanto os ventos da mudança sopravam sobre o Egito, Jacó e seus filhos se preparavam para a longa jornada.
O deserto se estendia à frente deles como um convite para o desconhecido. O coração de Jacó pulsava com esperanças renovadas, mas também com a carga de uma dor que jamais se apagaria. Ele não via seu amado filho há tantos anos. As memórias de José eram simultaneamente um bálsamo e uma ferida aberta. Ao partir, a caravana de irmãos estava ansiosa. A cada passo que davam, a sombra de seu passado os acompanhava. Eles não podiam ignorar o que haviam feito e como isso havia moldado a vida de todos. As palavras de Judá ainda ressoavam em seus ouvidos, e a culpa parecia afligir-lhes as almas. O medo de como Jacó reagiria ao ouvir a verdade de sua traição pesava sobre eles como um manto pesado. Enquanto isso, José olhava para o horizonte, imaginando o reencontro. Ele organizava um banquete em honra de sua família, mas a dúvida ainda o inquietava. Como se sentiriam ao vê-lo novamente? Teriam eles verdadeiramente mudado? O passado não poderia ser alterado, mas o futuro estava em suas mãos. Quando a caravana finalmente chegou ao Egito, uma tensão palpável encheu o ar. José havia ordenado que sua casa fosse adornada e a mesa era um espetáculo de delícias. Ele aguardava com o coração acelerado por um sinal que indicasse a aproximação de seus entes queridos. Ao longe, finalmente avistou-os, a figura de seu pai, sendo a mais notável entre eles. As lágrimas de alegria e dor começaram a se formar em seus olhos. "Tragam-me meu pai", ordenou José, sua voz firme, mas cheia de emoção. Os irmãos o conduziram até a sala grande, onde o governador estava aguardando. O momento do reencontro se aproximava como um evento cósmico, e nada poderia preparar aquela cena pelo que estava por vir. Quando Jacó entrou, suas feições denunciavam tanto o temor quanto a esperança. Ao ver o filho diante de si, uma onda avassaladora de emoção tomou conta de José, e ele gritou: "Eu sou José, teu filho, o que vendeste ao Egito." O toque da revelação foi eletrizante. A reação de Jacó foi instantânea. Ele desabou sobre o peito do filho, o calor das lágrimas moldando um momento que ressoaria em toda a eternidade. A dor de um pai separado foi substituída por um amor profundo, que parecia preencher cada vazio deixado pelo tempo. Mas enquanto o abraço entre José e Jacó se aprofundava, uma nova questão se adensava no ar. As palavras da profecia, que falavam de uma grande nação sendo formada e de um pacto desconhecido ainda a ser revelado, ecoavam na mente de José. Ele sabia, através da visão que recebera, que a redenção que estava se desenrolando não era apenas sobre ele, mas de toda uma nação. "Pai, há algo que devemos discutir", disse José após o abraço. "Não é apenas isso que necessitamos falar. O que o Senhor tem preparado para nós vai além do que nossos olhos podem ver." Ele olhou intensamente nos olhos de Jacó, uma intensidade que refletia não apenas amor, mas um chamado divino. Era a ligação das gerações, o compromisso de um povo que estava prestes a se transformar sob a direção de Deus. O destino de Israel estava prestes a ser decidido. A segurança e a esperança que emanavam daquele espaço sagrado eram palpáveis. O ar estava carregado de promessas divinas. E assim, enquanto a família se unia no Egito, com um simples relato da história tão turbulenta, o Senhor preparava-se para revelar um plano maior do que todos poderiam imaginar. A pergunta pairava: como Deus usaria essa reunião para cumprir sua promessa de liberdade e vida abundante para um povo que lutaria contra a opressão e a fome? Os ecos do futuro começaram a burilambear, vaticinando que o seu tempo de redenção estava por vir, enquanto a sombra do Egito se tornava uma plataforma para a glória de Deus. Enquanto a emoção do reencontro entre José e Jacó ainda pairava no ar, um silêncio profundo cobriu a sala.
olhos se voltaram para os irmãos, que, acometidos por um misto de alívio e nervosismo, trocavam olhares cúmplices. A realidade do que haviam feito a José tornava-se novamente uma sombra sobre os corações deles. José, percebendo a tensão, tomou a palavra. "Meus irmãos, não temam!" exclamou com uma voz que misturava firmeza e compaixão. "O que vocês fizeram foi para o mal, mas Deus o transformou em bem, para que hoje muitos vivessem. Afinal, sou eu que sustento muitos durante esta fome que se alastra sobre a terra." Jacó, ainda atordoado, não conseguia entender a plenitude das palavras de seu filho. "Como pode ser, meu filho? Como pode haver bondade depois de tanta dor e traição?" questionou, sua voz marcada pela gravidade. José assentiu com a cabeça e continuou. "Ainda há mais que precisarão escutar. O Senhor me revelou que nos próximos anos virão tempos difíceis para os habitantes desta terra. Mas Ele também me mostrou um plano de salvação. E esse plano não é só para mim, mas para toda a nossa família, a casa de Israel." A sala ficou impregnada de um silêncio contemplativo. Os irmãos sentiram suas almas agitadas, percebendo que suas vidas estavam entrelaçadas em algo muito maior do que suas falhas e arrependimentos. Eles eram instrumentos de um propósito divino, e o temor que sentiam agora era também de reverência. José então ordenou que preparassem a casa para receber a família. "Tragam todos os seus pertences e venham habitar aqui, no Egito. O Senhor nos enviou adiante para preservar a linhagem e cumprir a promessa feita a nosso avô Abraão. Seremos uma nação poderosa nesta terra." Josué, um dos irmãos mais novos, interrompeu com um tom hesitante. "E o que acontecerá conosco quando a tempestade passar? Seremos também deixados de lado, como você foi antes?" José, olhando para cada um deles, respondeu: "Deus tem reservado um lugar e um tempo para cada um. Ele promove uma herança e não um esquecimento. E nós, como família, seremos um só povo diante dele." Os rostos dos irmãos começaram a ser iluminados pela esperança, enquanto a verdade do que estava por vir fazia ecoar em seus corações. Foi naquele momento que perguntas sobre o destino começaram a ser tecidas nas mentes deles. Eles sabiam que a história do Egito estava entrelaçada com a deles, mas o que o futuro lhes reservava? As instruções de Deus moveram-se entre eles, como a brisa suave na grama do campo. Cada palavra de José era como uma coluna de fogo, guiando-os em sua jornada. "Levaremos nossas famílias para quem de fato somos, um povo escolhido, e na adoração ao Senhor encontraremos nossa força." José falou com poder e inspiração, semeando a certeza de que, por trás das adversidades, havia a mão soberana de Deus moldando os caminhos de Israel. Quando o banquete finalmente começou, a sala iluminou-se não apenas pela comida farta, mas pela presença do Altíssimo. Ricas iguarias foram servidas, e a alegria preenchia o espaço, mesmo que ligada ao lamento de tempos passados. Contudo, dentro de cada coração, uma inquietação persistia. A verdadeira jornada estava apenas começando, e o cântico de esperança dos filhos de Jacó ecoava forte e profundo. O que estava por vir era uma preparação para um desdobramento que mudaria a história da humanidade. Na quietude entre as risadas e as bênçãos, uma palavra sussurrou nos corações dos presentes. Um novo capítulo estava sendo escrito na aliança de Deus, e os irmãos perceberam que seriam protagonistas de algo que transcendia seus erros passados. O que o Senhor tinha preparado para eles era a origem de um povo cuja história seria contada para as gerações. E assim, no âmago da celebração, mais um mistério se revelava. O que Deus realmente pretendia fazer através de sua união nesta terra estranha. O eco da promessa ainda estava por se cumprir, um misterioso desfecho aguardando na encruzilhada do destino do povo escolhido.
Enquanto os irmãos de José e o pai se reuniam em meio ao banquete, o clima de celebração era inegável. Mas pelo canto do olho, Jacó notava uma estranha inquietude na expressão de seu filho. Era como se José estivesse à beira de revelar um segredo profundo, um mistério que pairava sobre eles como um manto de nuvens prestes a se rasgar com a luz da verdade. José, observando o olhar atento de todos, sentiu que o momento de compartilhar a extensão completa do plano divino havia chegado. Ele se levantou, a atmosfera em volta do banquete se tornando tensa, como se todos soubessem que algo significativo estava prestes a ser dito. Meus amados irmãos e meu pai, começou José, a voz firme, mas cheia de emoção. Já viram a bondade de Deus em me trazer aqui, mas há algo maior que foi revelado para mim durante esses anos que passei longe de vocês. O Senhor me preparou para ser um instrumento não apenas para nossa família, mas para muitas nações. O ar encheu-se de expectativa, embora a sombra da dor antiga ainda pairasse sob a superfície. As palavras de José, como flechas cheias de esperança, penetravam os corações de seus ouvintes. Assim como o Senhor removeu a agrura de minha jornada, Ele usará este momento para preservar a linhagem de nosso pai Abraão e a promessa de bênçãos sobre nós. Jacó, tocado, olhava atentamente. José, o que quer dizer com isso? O que planeja fazer? Nos próximos anos, a fome se agravará, José continuou. Mas Deus nos deu um aviso e uma oportunidade. É por isso que vocês devem buscar não apenas alimento, mas um refúgio aqui, no Egito. Através de nossa estadia nesta terra, nós prosperaremos e estaremos seguros. Seremos um povo forte, sob a proteção do Altíssimo. Os irmãos trocavam olhares, sentindo o peso das palavras de José. Em seus corações, a lembrança de suas transgressões germinava temor, mas a visão de futuro prometido começava a acender uma centelha de esperança. Mas isso não é tudo. José prosseguiu com fervor. Nosso pai, a linhagem prometida, será parte de algo grandioso. O que Deus começou neste momento é muito maior do que nós podemos compreender. Ele nos está preparando não apenas para a sobrevivência, mas para nos tornarmos uma grande nação que deve ser luz às demais, como planejado desde a fundação do mundo. Seremos fortalecidos aqui, apesar de tudo o que nos divide e do passado doloroso, acrescentou. Ele fixou os olhos em Judá e nos outros. Eu vejo em vocês um desejo de mudança. A vergonha que carregam é o que ele irá usar para transformá-los de dentro para fora. As palavras de José penetraram fundo nos corações dos irmãos, e mesmo nas dores do passado, a semente de redenção começava a brotar. Jacó, então, levantou-se, respirando fundo, e exclamou, Se é da vontade do Senhor, que assim seja. É hora de voltarmos a Cananéia e trazermos todos os nossos. Precisamos reconstituir a família e caminhar juntos na luz. Mas em meio a toda a comoção e revelação, uma inquietação permaneceu na mente de José. Ele sentiu que a mão da providência estava apenas começando a trabalhar, e que, no entanto, ainda havia uma peça que faltava neste quebra-cabeça divino que se desenrolava. As promessas feitas a seus antepassados ressoavam em seu interior, como um eco de fé. Seria isso o começo de sua libertação ou a porta para mais provações? À medida que a noite avançava e a celebração continuava, José não pôde resistir ao impulso de se retirar por um momento. Em um espaço apartado, ele se ajoelhou, buscando o Senhor em oração. Ó Senhor, Tu que tens orquestrado todos os eventos, reveles-me o que está por vir. Que obra poderosa está prestes a se manifestar por meio de nossa união? Que mais teremos que passar para alcançar a plenitude de Tua promessa? Foi então que, no silêncio, uma resposta profunda começou a emergir em seu espírito, como um rio de revelações.
Era um mistério a ser revelado aos poucos e, com cada respiração, mais clareza se formava. José se levantou com um novo vigor, uma determinação firme em sua cruzada de fé. Ao voltar, ele olhou para todos à mesa, suas vozes uma sinfonia de felicidade, mas também uma ponte entre aquilo que haviam sido e o que estavam prestes a se tornar. Ele sabia que esta era apenas a primeira etapa de uma jornada muito maior. E a pergunta que se formou nas profundezas de sua alma ecoou em sua mente. Na intersecção entre passado e presente, que planos Deus teria a revelar e qual seria o papel de cada um no futuro de Israel? O Senhor, em sua infinita sabedoria, preparava o amadurecimento de um povo, e um novo mistério estava prestes a ser revelado, como um amanhecer resplandecente após uma longa noite de aflições.